Saudações a todo o auditório conjunto da AV Motores e da Gol FM. Vamos para mais uma edição do programa Motosport. Hoje eu chamo-me Joaquim Amandio Santos. Na condução das imagens está o José Bernardo Coelho e a edição de mais este episódio estará, como sempre, a cargo do Armando Leitão. Temos estado nos últimos tempos pelas lides da montanha e dos ralis, mas desta feita vamos bater à porta do Campeonato de Portugal de Velocidade e para conhecer um dos mais jovens lobos que este ano esteve em grande destaque, ele que conseguiu chegar a um título nacional dentro do Campeonato de Portugal de Legends de Velocidade. Chama-se Gustavo Moura Júnior e este Júnior vem do facto de ele ser o segundo da linha de sucessão entre aqueles que na família têm feito do motosport a sua grande paixão, já que o seu pai, Gustavo Moura, também já é hoje um piloto de referência. Gustavo, bem-vindo à AV Motores e à Gol FM. É um prazer estar aqui contigo. 16 tenros anos, o que significa que a tua carreira ainda é muito curta. Mas antes de falarmos deste título magnífico que tu conseguiste em 2020, vamos também começar por aí. Vamos falar de como é que surgiu este gosto pelos automóveis e sobretudo este gosto pelo motosport. Quando é que começaste e o que é que fizeste até este ano de 2020? Antes de mais, obrigado pelo convite e por estar aqui presente comigo. A minha atividade no motorsport começou desde muito cedo com o karting, como de costume nos pilotos. Comecei com uns treininhos em Baltar, junto com o meu irmão, devido ao meu pai nessa altura fazer todo terreno e velocidade, e desde muito cedo, desde as corridas dele, que eu sempre gostei muito deste desporto. Tu começaste muito cedo, vamos lá precisar, com que idade é que começaste a competir em karting? Não foi bem a competir, foi... Só a treinar? Sim, foi mais ou menos com 6, 7 anos. Mas depois deste o salto para a competição dentro dessa modalidade ou continuaste só a usufruir dela, no fundo quase como forma de lazer e também como forma de treino para a condução? Eu usufruí só dos treinos do karting dos 6 até mais ou menos aos 15. A partir dos 15 entrei no campeonato do Clube Kart do Porto, no qual fui vice-campeão no ano que fiz. E sim, fiz só um ano de karting e depois transitei para os automóveis, para a velocidade. Gustavo, exatamente aos 15, estás com os 16, obviamente mesmo assim foste vice-campeão, parabéns desse troféu em que estiveste. Muita gente que está ligada à velocidade, e aliás basta ver aquilo que acontece em termos nacionais e sobretudo em termos internacionais, diz que claramente a melhor forma de começar uma carreira é pelo karting, que essa é que é a real escola, como será também, e isto falando a título de exemplo, o próprio kart cross no que concerne àqueles que queiram vir um dia a fazer rallies ou a fazer rallycross. Também concordas com isso, de que o karting é uma escola pela qual todos os jovens pilotos deveriam passar? Sim, sem dúvida, eu acho que o karting é uma grande escola para todos os pilotos, seja para que modalidade for, porque o karting transmite coisas que nenhuma outra modalidade nos consegue ensinar e acho que a base para qualquer piloto devia ser sempre passar pelo karting. Falaste que transmite coisas, dá-me alguns exemplos. O que é que tu achas que no karting realmente te fez aprender a ser melhor piloto? Principalmente a trajetória e a sensibilidade que temos de ter com o karting. Ou seja, basicamente estamos a falar de uma relação peso-potência muito boa, mas onde qualquer grama pode influenciar em muitos décimos numa volta, e tu nesse ano penso que também poderemos dizer que é também uma grande escola, vou dar aqui outro exemplo, no que concerne à própria gestão dos pneus. Sim, também o karting, como eu disse, para qualquer piloto é uma grande escola e seja em que aspecto for, ajuda um piloto a evoluir, seja em que aspecto for. O karting é uma grande escola para qualquer piloto, como eu já disse. Mas de repente, aos 16, em vez de continuares nesses pequenos aranhiços, os chamados single-seaters abertos, como é o caso do karting, e é por aí que muitas das vezes os pilotos que vão depois fazer monolugares passam, mas também de relembrar que é no karting que nascem aqueles grandes nomes que nós hoje temos em termos internacionais, o caso do Félix da Costa, o caso do Filipe Albuquerque, o grande, agora heptacampeão do mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton,
brilhou em terras portuguesas, mais propriamente no Cartódromo de Braga, há muitos anos atrás, foi a primeira prova que eu relatei e onde o Lewis Hamilton competiu, e por isso mesmo dá para perceber que manifestamente é uma daquelas modalidades que deve ser cada vez mais acarinhada por quem direito e também pelos pilotos e pelas equipas. De repente a passagem para os carros, como é que foi isso? A passagem do karting para os carros era uma coisa que eu queria fazer, porque a idade mínima para competir na velocidade nacional é aos 16 anos, mas eu com 15 anos ainda fiz 2 participações de automóvel no Motor Show do Porto, de Fiat Punto, e também fiz umas 6 horas de Rallycross em Lousada, também com esse mesmo carro. E quando mal fiz 16 anos, a primeira coisa que eu e os meus pais fizemos foi tirar a licença. E houve aqui então também uma grande influência do pai. Sem dúvida alguma. Como é que é essa relação com o pai piloto e pai conselheiro? A minha relação com o meu pai é muito boa. Ele tenta-me e consegue transmitir os melhores conselhos que acha para mim, seja dentro e fora de pista, e eu tenho de agradecer-lhe muito isso. Um ano fantástico, foi chegar, ver e vencer. Fala um pouco aos nossos telespectadores de como foi esta época de 2020, fala-me do carro que escolheste, o porquê dessa escolha e como é que foi depois enfrentar uma das modalidades mais bravas que nós temos em Portugal, enfrentar circuitos que penso que por mais que os conhecesse seria um conhecimento diminuto, porque manifestamente não competias nesses mesmos circuitos, terás feito, não sei, vais-nos agora dizer alguns testes, mas como é que começou a ser construída esta época vitoriosa? Esta época, eu mesmo quando ainda não tinha licença já tinha feito alguns testes no Alfa Romeo, foi o carro que eu fui campeão, em Braga e em Portimão, e foi feito alguns testes ao longo do tempo, e esta época foi preparada sempre com o objetivo a pensar já no ano seguinte, que era na minha evolução, para o ano entrar num campeonato mais competitivo, e que eu penso que é o campeonato mais competitivo de velocidade neste momento, em Portugal. Usaste um 156, um Alfa Romeo que em boa hora, juntamente com os famosos pontos e unos, então a Felp, o famoso projeto Felp, trouxe de novo para as pistas portuguesas. Fala-nos um pouco de quais os momentos altos, quais foram os momentos que tu destacarias que te fizeram chegar a este título de toda a época que tu disputaste? Eu penso mesmo que o ponto mais alto da época foi este último fim de semana no Estoril, porque consegui, ganhei as 2 corridas e também fiz uma participação na Taça Picanto, e penso que este foi o momento mais alto desta temporada. Foram vitórias decisivas para o título? Sim, sem dúvida. Ao longo do ano, que adversários é que tu destacarias nesta luta pelo sceptro nacional? Eu ao longo da época, vou-lhe ser sincero, não olhei muito para os meus adversários, porque o nosso objetivo era a evolução, e o título aconteceu de uma forma inesperada, foi um acréscimo a este desempenho. Aproveitaste esta última prova para ir testar novas leads, neste caso o Kia Picanto, que em boa hora a CRM transformou num muito competitivo troféu nacional. Será por aí o teu caminho no próximo ano? O que é que está previsto em termos de época de 2021? 2021 está previsto eu fazer o troféu Kia Picanto GT Cup no nosso carro, no nosso Kia Picanto, que este ano esteve a competir, que foi o 4º classificado na categoria Júnior, com o Pedro Pinto, e para o ano vamos fazer esse troféu. Vai ser a única competição em que te vais focar? Sim. Ok, quanto a 2021 já estamos esclarecidos, mas que sonhos é que tu tens como piloto? Como piloto, os meus objetivos é, claro, chegar o mais longe possível, mas tenho na minha cabeça que o meu futuro não vai passar por ser piloto, e tenho de me concentrar na escola e nos estudos, que isso sim é que vai ser o meu futuro. É tão bom ouvir isto, ver jovens pilotos a perceber que, por mais que gostem e até por mais que possam vir a ter um dia a hipótese de se tornarem profissionais deste desporto que vocês tanto amam, não há nada como também prevenir. Já agora, como é que tem sido esse percurso académico? O que é que estás a estudar? O que é que decidiste ter como carreira na tua vida? Eu na escola estou no 11º ano, na área de Economia, e pretendo seguir Gestão na faculdade.
Já provaste o karting, já provaste a velocidade onde te tornaste campeão nacional, já passaste também, fizeste uma perninha no Rallycross e logo numa das provas mais icónicas que nós temos, que infelizmente este ano, devido à pandemia, não pôde ser realizada, as famosas 6 horas na pista da Costilha em Lousada, e eu não posso deixar de fazer esta pergunta: é na velocidade que vai residir o teu relevado de competição, ou há aí o gosto por outras modalidades do motosport? Eu para já também não experimentei muitas modalidades, experimentei o Rallycross e a velocidade. E sem dúvida que a modalidade que eu prefiro e que me identifico mais é a velocidade. E é por aí que vais querer fazer carreira? Sim, sim. Aqui entre nós, agora que estamos a chegar ao final da nossa entrevista, entre o Gustavo Moura Júnior e o Gustavo Moura Sénior, há picanços, não há? Há desafios, ou ainda é muito cedo para o Júnior começar a encher o peito e a dizer ao Sénior que um dia deste o vai reformar? Não, ainda é um bocado cedo para isso, mas admito que há algumas picardias entre nós. Sei que vocês também, como treino, utilizam um simulador, e eu não posso deixar de fazer esta pergunta, porque tem muito a ver com a vossa geração, o facto de hoje os eSports estarem em grande proliferação. Aliás, há pouco tempo atrás a V-Motores foi convidada por uma das melhores organizações nacionais, e eu tive a honra de relatar em direto um dos mais árduos campeonatos que foi feito no período de confinamento e logo após confinamento, e que foi transmitido inclusivamente pela RTP Play. E sou-te sincero, Gustavo, eu nunca tinha realmente visto uma corrida, e quando dei por ela eu estava a relatar aquilo como se fosse um jogo da Liga dos Campeões. Gostei muito, foi uma experiência ótima. É também uma modalidade alternativa que te alicia? Eu utilizo muito o simulador para treinar, para conhecer as pistas, é um dos métodos que eu mais utilizo, mas sinceramente não me vejo a fazer corridas no simulador. Vais ver que se um dia destes experimentares, vais perceber que aquilo tem muita pica. Gustavo, eu não posso deixar de te felicitar, dar-te os parabéns pelo título alcançado em 2020, desejar-te a melhor das felicidades para a competição do esqui a picanto em 2021, e claro que na tua vida tu possas claramente ter uma grande carreira e também uma grande carreira académica. Muito obrigado por nos teres recebido. Muito obrigado eu. E para terminar, queria agradecer a quem tornou esta época desportiva possível, que são aos meus pais, ao meu pai e à minha mãe, aos meus patrocinadores, sem esquecer nenhum, e também ao meu irmão e aos meus avós maternos por todo o apoio que me têm dado. Que assim seja. Parabéns. Gustavo Moura Júnior é já o segundo desta dinastia dos Moura, desta região do Val de Sousa. Ele que é um dos jovens lobos em destaque na velocidade nacional, foi campeão de Portugal de Legends da velocidade com o seu Alfa Romeo 156, e claro, é nele e naqueles que, como ele, têm hoje 16, 17, 18 anos, que reside o futuro e o sucesso do motosport lusitano. Foi mais um Motosport hoje na Gol FM e na V-Motores, assinado por Joaquim Amandio Santos, com imagens de José Bernardo Coelho e a edição, como sempre, a cargo de Armando Leitão. Forte abraço e até ao próximo episódio. Go!